Boa noite. Estamos aqui com a nossa live hoje, né, com presença muito especial. Todas as lives que eu convido, todas as pessoas que eu convido aqui nessa live maravilhosa são especiais para mim, tá? São convidadas maravilhosas que têm muito a acrescentar para mim e para você. Então, vamos começar, tá bom? Vou me apresentar, tá? Sou Micheline Cordeiro, para quem não me conhece, e estou aqui e vamos falar sobre essa live tão maravilhosa. O que é laços que aprisionam? Né? Então, nós temos essas questões. O que é um laço? Um laço é para ser o quê? O que é para ser um laço? Um laço é para ser uma coisa que embeleze, né? É uma coisa que traga, significa um presente, né? Vamos dizer assim. Laços, vamos dizer nesse sentido, tá? Significam mais essa questão de lindo, maravilhoso, de exuberante, de coisa boa. Só que aqui nós vamos falar de laços que deveriam ser bons, porém eles estão aprisionando. Então nós vamos falar sobre relacionamentos que não deveriam aprisionar, mas deveriam fluir num relacionamento perfeito, num relacionamento de família, num relacionamento de amigos. Hoje em dia o negócio está muito sério, tem muita gente sofrendo por causa de situações como essa. Então, assim, nada mais pontual do que a gente vem falar é justamente abrir com essa live véspera do Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. Então, boa noite, Cida, seja bem-vinda. Renata, vamos embora, que a gente tem muito para conversar, muito para conhecer. Então, vamos conhecer a Renata. Já vou chamar a Renata por aqui, porque a gente precisa começar, tá? E por causa do tempo, quero fazer uma live só, não quero ter repetições, nem duas lives e chamar de novo. Vamos fazer uma live só. Chega, Renata, aqui, Renata. Cadê, Renata? Você não tô achando. Cadê a Renata? Aqui. Ui, tremeu tudo. Gente, sou psicóloga, trabalho com terapia cognitiva comportamental, sou neuropsicóloga também, trabalho com empresários, com empreendedores, e o que eu faço dentro desse contexto, né, com a psicologia, com empresários, com empreendedores, a questão da saúde mental desses colaboradores e desses empresários e empreendedores. Então, estou junto da Associação Comercial com o SEMEC, também faço parte, né, desse aglomerado de mulheres tão bonitas, tão guerreiras, né, tão fiéis àquilo que elas preconizam. Então, assim, são mulheres guerreiras, mulheres que têm muito a acrescentar. Pronto, aceitei, Renata. Então, e além da associação comercial, também faço parte do Business Coffee, que é um dos vários grupos de mulheres que eu participo, mas que eu prezo muito Olivia Taveiros, né? E, e é sobre isso. Já te chamei, viu, Renata? Já chamei. Estou aguardando. Hum, Agora sim. Agora consegui. Internet tá meio lenta hoje, tá uma coisa. E aí, Renata, tudo bom? Como é que você está? E você, satisfação imensa estar aqui, dividindo esse espaço com você e falando sobre um tema tão importante quanto esse, né? Isso. Grande Também, alegria. também. Tá dizendo as meninas aqui, que é uma honra, né, tê-la aqui conosco para falar de experiências tão grandiosas, que interferem e que ajudam no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, amadurecimento. E é Isso. muito importante não descartar
essas situações, né, mesmo sendo tão doloridas e tão ruins, tão negativas, porém, né, fazem parte do nosso crescimento. Outra coisa, estava falando aqui para o pessoal o que é o laços que aprisionam, né? O que são esses laços que aprisionam? Eu estava falando justamente sobre essa questão do relacionamento que deveria fluir lindamente, que deveria ser muito bom, que deveria trazer benfeitorias, e esse relacionamento termina não trazendo o que a gente gostaria. Então, N relacionamentos, não precisa ser só relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, relacionamento com todos. Então, a questão da dependência emocional está muito grande, está muito gritante. Então, tem pessoas que têm essas situações e a gente precisa entender se a gente também não está no mesmo barco, porque não é, e isso é Mas, para né? todo mundo. E isso é como a questão da depressão, como a questão da ansiedade, que não escolhe cor, raça, não. Se é E, homem, se é mulher, não escolhe. Então, até falando sobre essa questão do homem e mulher, né? Que eu até disse a você, que essa questão dessa live, estamos em homenagem ao mês da mulher, mas eu também trabalho com homens que também passam por essas situações. Então, e, assim, tem o homem que é o agressor, que é né, dentro do contexto, mas também tem o homem que é a vítima, sim, dentro também tem. de alguns contextos, né? Então, não é só a mulher que é a vítima. Então, a gente também tem essa outra vista que muita gente não observa desse jeito, né? Não vê esse outro lado, só vê o lado da mulher. Oi? Nós temos que entender que a dependência emocional, ela existe a partir do momento que a gente nasce, porque nós Uhum. somos seres dependentes, né? Isso. Relacionais. Então, a gente nasce com uma dependência muito forte em relação Uhum. aos cuidadores, a essa mãe, a esse pai, ou a outro cuidador que faça esse papel. Então, o que a gente tem que começar a se questionar e falar sobre isso para quebrar os tabus é a partir de que momento essa dependência ela deixa de ser funcional. Isso. Ela passa a ser desfuncional. Ela não está mais equilibrada. Uhum. Então, em que momento isso acontece? Se acontece. E se acontece, como buscar um equilíbrio, né? Uma Isso. regulação disso. Uhum. Entender as causas, procurar ajuda profissional. Eu sou uma pessoa que defende, que levanta a bandeira realmente da terapia. Perfeito. Porque a terapia, ela salva vidas, né? Então, a Uhum. terapia, ela traz esse despertar para a gente Isso. começa a entender um pouco melhor de onde é que veio essa dependência emocional disfuncional. E você trouxe esse ponto do homem dependente emocional disfuncional, por quê? Porque ele teve uma infância. E Uhum. se você for lá na infância dele, você vai ver algum momento de desequilíbrio Isso. com esse relacionamento com esses cuidadores Isso. dele, que trouxe essa dependência emocional disfuncional. Então, Isso. pode Tem acontecer todo com um qualquer pessoa de contexto qualquer que gênero. é o excesso, né? O excesso das coisas, a questão da disfunção. Então, assim, tem N situações, a gente não está generalizando, tá? A gente vai conversar uma situação que a Renata, né, passou sobre isso tudo que a gente está falando. Então, é um exemplo, né, de força, de vitória, porque realmente conseguiu, né, sair dessa situação. Hoje ela pode falar sobre isso, né? Você vai dizer quanto tempo faz e tudo mais, mas hoje ela já pode falar sobre isso abertamente e está aqui para nos ajudar também, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa situação, né? Como sair, como não sair. Então, Renata, me conta aí um pouquinho é, me compartilha a sua história, tá? Um pouco da sua história, não precisa ir a fundo, tá? Não precisa ter Só um nada tão minutinho, a sua profundo. imagem ela tá preta, ela tá aparecendo para você, porque para Tá, mim não tá. Não sei se está tá. aparecendo para outras participantes da live. Tá Vê aí, aparecendo. minha gente, que eu tô aparecendo. Eu tô me vendo, tô vendo você, tranquilinho. Todo mundo E vendo aí, vocês a estão me Michelle e eu, vendo? Dá um oi bota um joinha aí. escrevendo as duas. Diga Joelma, aí. Arlane, Isso, Cida. fala aí, gente. Ciana, fala aí, por favor, se estão me enxergando direitinho. Então, beleza. Pronto. Vamos embora. Perfeito. É Então, porque às vezes acontece. Tem a estamos questão da vendo, internet mesmo, é. tá tudo certo. Então, assim, conta um pouquinho aí dos seus momentos, né? Para a gente ter uma base e a gente seguir com as perguntas. Pode falar? Perfeito. Eu me descubro dependente emocional disfuncional
dentro da terapia. Uhum. Então, fazendo terapia já na vida adulta, né? Depois dos 30, eu consigo me descobrir uma pessoa dependente emocional. Sim. E aí foi doloroso sentir isso, porque é muito difícil a gente ter esse diagnóstico de que somos dependentes emocionais, de que colocamos tudo no outro, toda a nossa felicidade no outro. E dentro de um relacionamento longo, de alguns anos, esse relacionamento ele foi ficando mais complicado. Uhum. Ele foi ficando abusivo e eu não conseguia sair desse relacionamento. Mesmo sendo uma mulher independente, mesmo sendo uma mulher que fala, que se expressa, que se posiciona, eu não conseguia sair daquele relacionamento. E aí eu consigo entender na terapia que era por conta de uma dependência emocional. Sim. De estar projetando no outro essa minha felicidade. Dentro da terapia, eu também descubro a minha crença central, que aí pode ser o desamor, o desvalor e o desamparo. Eu descubro uma crença central muito forte de desamparo. Uhum. E essa crença central de desamparo, ela me fazia me relacionar com o outro como se o outro fosse a minha tábua de salvação. E sem o outro, eu também não conseguiria me salvar, me amparar, me proteger, mesmo sendo uma mulher independente. Uhum. Então, eu sempre digo assim, que dentro do relacionamento abusivo, eu fui vítima, mas eu também fui responsável por ficar ali por tanto tempo. Por que Perfeito. eu fiquei ali por tanto tempo? Os sinais, eles acontecem na fase do namoro. Sim. E hoje, junto com a minha sócia psicóloga também, Camila Reis, Sim. a gente a gente está iniciando um trabalho de despertar feminino realmente nosso público-alvo é a mulher, mas como você disse, o Uhum. homem também, e eu percebi Sim. muitos homens dependentes emocionais também. Isso. E, Outra coisa Renata, também porque o homem é mais difícil se abrir, é mais difícil chegar e admitir certas coisas, né? E até ir a um psicólogo, é mais difícil ele encaminhar-se para isso. Apesar de ser uma questão de cuidados, né? De saúde. Mas ele, né? Os homens às vezes têm essa questãozinha. Outro ponto também que eu acho que eu identifico na minha trajetória, que o homem tem um número menor de dependentes emocionais e eles se camuflam mais é por Sim. conta do machismo. Por quê? Porque nós, mulheres, fomos criadas para que a gente ache um grande amor. As historinhas da Disney todas dizem isso. Sim. As novas estão mudando, graças a Deus. Mas as mais antigas, observem, você tem uma princesa indefesa, desamparada, infeliz. E aí ela busca um grande amor. E aquele grande amor vai salvá-la. Ela não consegue se salvar sozinha. Tudo bem o homem nos salvar também em algumas situações, nos amparar e nos proteger. Eu acho que essa troca, né, é importante. Isso, Existem precisa. muitos homens bons, Muito. existem muitas mulheres boas, mas o que nós não podemos é dar o nosso tudo, nos perder no outro. Então, quando a gente coloca toda a salvação e felicidade no príncipe encantado que virá, perfeito em seu cavalo branco, a gente se perde. A gente se perde da gente. Então, a gente é ensinada a isso. O homem não. Ele não é ensinado a encontrar um grande amor que irá salvá-lo, que irá fazer feliz. A historinha da Disney termina. E então foram felizes para sempre. Eles não eram antes. Ela não era antes. Então, só a partir dali eles serão felizes para sempre. E o pior, não coloca como é que vai ser esse casamento, né, dos felizes para sempre. Quais são os desafios que esse relacionamento vai enfrentar? Então, quando a gente entra num relacionamento... Né, Renata? Cada um mostra, filma aquilo, pega aquilo. Ah, então felizes para sempre. O que é o feliz para sempre para mim? O que é o feliz para sempre para você? O que é... E por aí vai. E eu queria Então, fantasia. uma pontuação aí que é muito perigosa. Porque quando a gente coloca assim, felizes para sempre, aquela princesa, ela vai ter que aceitar tudo, porque ela encontrou o príncipe dela. Então ela tem que aceitar tudo, porque ela tem que ser feliz para sempre. Isso. Então, E assim, a gente outra, não nós é temos preparada. defeitos. Nós A gente não é temos defeitos. preparada
para identificar o que é abusivo, o que não é, o que é tóxico, o que não é, o que é bom, o que não é. Nós não somos preparados para isso. A gente é ensinada dentro de casa pelas mães, que também são fruto desse movimento, pela religião. E deixando claro aqui que eu sou uma pessoa cristã e que eu acredito que a espiritualidade tem esse poder é um dos pilares que eu acredito da regulação realmente da vida madura, a espiritualidade, mas nós temos que ter cuidado no momento em que alguns religiosos colocam que essa mulher ela tem que aceitar tudo, inclusive a violência e o abuso e o relacionamento tóxico e passar de todos os limites. Não, e Renato, só um pontinho. Não adianta, a gente não está generalizando, mas não adianta falar que isso não existe, porque existe sim. Né? Já conheci pessoas, já acompanhei pessoas que sim, pastores ou alguém na direção, infelizmente foram infelizes, né, nessa situação, para que não, você precisa continuar seu casamento, vamos orar que resolve, mas não é só assim. Existe, tem que ver o contexto, tem que analisar o contexto. Essa mulher está sofrendo ou esse homem está sofrendo, então precisa analisar o que está acontecendo ali nesse lugar. Então, assim, não é sobre religiosidade. É diferente, né? Isso aí é religiosidade, é você ser bitolado numa coisa e seguir aquilo ali, porque não pode sair, mas depende. Tem situações que você não vai poder viver ali. E eu acho que se a pessoa for esse líder religioso, independente de religião, tá? Sim, mas esse líder religioso, se ele de fato tiver estudado a Bíblia e a palavra, ele vai saber que lá, na palavra de Deus, Deus não concorda com o homem perverso, com o homem violento. Então, e com adultério. Então, são duas situações que a palavra de Deus diz que a mulher não tem que suportar. Então, não existe isso de dizer meu marido ou minha esposa me trai e me trai recorrentemente, não foi um erro pontual, me trai recorrentemente e eu preciso estar ali porque um dia ele será salvo. É uma escolha dele, né? Talvez ele nunca queira. Ele bate, ele é agressivo psicologicamente. Tem 5 tipos de violência, né? A patrimonial, a sexual, a psicológica, a física. Então a gente tem que entender que não é só um tapa ou um murro que é uma violência, tá? Então, mexer com a cabeça dessa mulher e desse homem, geralmente a violência de gênero, ela vem do homem para a mulher, porque é uma questão de poder, né? É uma questão de poder. Tem casos de violência, de que o homem ele sofre violência no relacionamento? Tem, mas é mais raro. Por quê? Porque é como o racismo. Não existe racismo reverso. Porque o branco e o negro é que sofre o racismo, porque o negro ele é uma minoria. E todo preconceito, ele vai ser sempre do maior para o menor, que tenta engolir esse menor. Então, o homem, ele vai ter mais força sobre a mulher. Então, é por isso que você tem mais casos de violência de gênero feminina, né? Porque a mulher é uma minoria, que tem que se calar, ou ela morre. A gente não tem, eu brinco, eu digo assim, nós temos casos de feminicídio, a gente tem caso de machicídio, vamos inventar uma palavra aqui, não tem. Né? Não tem. Né? Você pode ter um caso de uma mulher que matou um homem, mas não porque ele era homem. Entende? Não era porque ele era homem que ela matou. Já pensei bastante sobre isso também. Entendeu? Muito, por sinal. Então, dentro da terapia, eu me descubro dependente emocional. E quando eu termino esse relacionamento, eu terminei o relacionamento assim. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Porque aqui eu já morri. Na verdade, eu já morri. Já tinha morrido ali em espírito e em alma. Só faltava a morte do corpo. Então, eu precisava daquele recomeço, mesmo que custasse a minha vida. Porque naquele relacionamento haviam ameaças de morte. Enfim. Então, era uma coisa que poderia acontecer. Mas eu preferi sair lutando. Mas uma coisa que é importante, eu também procurei ajuda profissional, de psicólogo, delegacia da mulher. É muito doloroso passar por isso, porque a gente não quer passar pela vergonha, né? Daquela mulher que foi vítima de violência, de ser taxada como isso. Só que hoje eu entendo que esse lugar de fala do relacionamento abusivo me
permite ajudar outras mulheres, que eu seja um instrumento de ajuda para outras mulheres que estão vivendo. Porque se eu estive lá e eu saí, eu estou aqui bem, eu estou maquiada, eu trabalhei o dia todo, eu sou concursada da Caixa Econômica, eu sou palestrante, eu sou mentora junto com a minha sócia, a psicóloga Camila Reis. Mas eu já passei 10 dias trancada no quarto. 10 dias trancada no quarto. Eu já passei licença médica de passar um ano sem conseguir. Eu só saía de casa para levar meus filhos no médico. Só. Uhum. Entendeu? Então, era tipo, eu preciso ainda o botãozinho da maternidade eu consegui não desligar. Isso. Mas está aqui, eu tive que tomar a decisão. Eu lembro que eu fui na psiquiatra, eu disse, sentei e disse, me diga tudo que eu preciso fazer para ficar bem, para me regular. Aí ela disse, o que que aconteceu? Eu disse, eu preciso voltar a viver e não sobreviver. Eu preciso ver para mim e para os meus filhos. Então, me diga. Isso, é. Então, é uma decisão difícil. Hoje eu digo, a vergonha não é minha, a vergonha é do meu agressor. Mas voltando, Michele, para o passado, eu consegui entender que eu já era dependente emocional. Então, eu percebo, eu paro e olho assim. Algumas mulheres aqui colocaram assim, crise de identidade. Eu vou falar sobre a minha. Isso. E aí eu lembro que o relacionamento está com 15 anos. Aí tinha um namoradinho meu que era surfista. Eu virava surfista. Uhum. Eu com 17 anos tinha um namoradinho meu que era roqueiro. Eu virava roqueira. E aí eu mudava não só o gosto da música, eu mudava o estilo que eu me vestia. Então eu não sabia você? Quem era você? Quem era a Renata? Isso. Renata gosta de praia, de areia, ou acha ruim porque fica tudo melado? Renata gosta de bicho, de cavalo, de cachorro, de... Quem é Renata? Qual o gosto musical de Renata? Eu não sabia, porque eu era aquilo que o outro quisesse que eu fosse. Que eu precisava ser perfeita para ser escolhida e ser a princesa, que seria achada, escolhida e salva pelo príncipe encantado e seria feliz para sempre. Isso. Então eu abri a mão de mim, eu me perdi ali, para que o outro me escolhesse, para que o outro achasse que eu era especial. Isso. Mas como é que eu podia ser especial se eu não era ninguém? Por que eu não era ninguém? Porque eu não era nada. Eu não era nada, porque quem era eu? Não tinha identidade. Porque a gente não tem aquela história do outro, a validação do outro é importante. Eu preciso ser validada pelo outro. Eu preciso ouvir que eu sou linda, mas o outro me dizendo, porque eu olho e não vejo. Você precisa começar a enxergar isso em você. É a primeira pessoa que tem que olhar e se ver no espelho e dizer, caramba, tu tá uma gata. Tu é capaz, você pode, você consegue. Olha, tu errou agora, mas tudo certo, levanta, sacode, vai-se embora, que dá para ir sim. Se não consegue sozinho, então vamos arrumar ajuda. Quem não erra? Quem não tem defeito? Isso. Somos perfeitos. Essa parte do que você falou sobre a validação, eu acho importantíssimo, Michelle, a gente falar sobre isso. Porque a gente vive... Primeiro, somos relacionais. Eu já disse isso e eu vou continuar falando. Somos relacionais, né? Nós precisamos sim do outro. Esse negócio não preciso de ninguém. Não, isso é balela. Balela. Somos relacionais. Isso, joga palavras ao vento. É uma linha assim, é um cabelo, é um fio de nylon. É muito sutil entre o sim, eu vivo em comunidade, eu vivo com pessoas, eu me relaciono. Mas eu não preciso ser validada o tempo todo pelo outro. Não é um ligar, não tô nem aí, não é isso. É por isso que é um cabelinho, assim, é um fio. E eu acho que a maturidade traz isso pra gente. É dizer assim, sim, eu vivo com você, sim, a sua opinião ela é importante para mim, mas a sua validação não vai destruir o meu dia, não vai destruir esse momento. Vamos lá, dar um exemplo. Você chega, tá com uma amiga, e aí você se arruma toda, tá? E aí você vai sair, vamos amigos, vamos botar amigos, ou você tá com o seu marido, e aí você se arruma, e você está se achando linda. Você tá feliz com o que você viu. Ah, eu gostei. E aí quando você vai toda sirilepe, aí você... E aí? Primeiro você foi perguntar, né? Você precisa validação do outro. Essa necessidade, ela é sua. Vamos trabalhar isso.
E aí você vai, e aí? Pra amiga, pro marido, pro namorado, gostei, não. E é a roupa que você tinha separado. Você não pensa em nenhuma outra segunda alternativa. Aí você, não, mas como assim? Mas e aí? Aí você sai com a roupa e aí você Mas fica, assim, a pior noite da sua vida. fica o show todinho mal, Sim. quer dizer assim, eu não tô tão legal, mas fulaninha passou ali, que mulher linda, e você destruiu sua noite. Ou então, pior, você volta e troca de roupa. Não tô falando que você não precisa dar a opinião do seu marido, precisa, mas aí você é um limiar muito tênue. Você É pode, tipo, não tá isso. se Não, e preparando, você bota vai três opções. saber. Não, e Bota você, a três gente vai opções. saber, né, Renata? A gente vai saber quando é que é verdade, a Sempre. quem a gente vai confiar, Não é né? Então, assim, sempre que você vai precisar do outro. Não é não, sempre. Vamos dar um exemplo. Eu tô com o cabelo assim, às vezes eu corto o cabelo, sabe? Aí eu cortei o cabelo bem aqui, ó. Um chanelzinho aqui em cima do ó, ombro, nem no ombro. Cheguei no banco toda feliz, que eu adoro o cabelo curto, acho aham, elegantíssimo. E aí cheguei lá, um colega meu olhou pra mim e falou bem assim: gostei não do seu cabelo. Aí, se fosse em outra época, o que é que eu faria? Arrasada, né? Meu Deus, cortei meu é. cabelo, como assim? E Colar não agora? pode. E agora? Arrasada. Eu olhei para ele e disse: tudo bem, eu respeito, mas na verdade não é você que tem que gostar, sou eu. E eu amei. Aí saí. E Isso. não foi por afronta, foi para Não. colocá-lo no lugar dele e para eu afirmar para mim que eu não preciso da validação toda vez do outro para ser feliz, porque isso é fruto de dependência emocional. Eu preciso desse outro, eu preciso do outro. Eu não consigo ver a reprovação. Tem mentoradas minhas que eu olho e assim, e se comporta da seguinte forma. E eu já fui essa pessoa, Sim, também. dependência emocional, que quando vê a reprovação do outro, mas por que que você fez isso? Eu fiz porque eu não queria ver o outro chateado. Eu fiz porque eu não queria ver o outro magoado. Eu fiz porque eu não queria ver a reprovação do outro. Você não fez por você, você fez porque você tem medo de não ser validada. Então isso é dependência emocional. E a gente tem que voltar. Não tem como. Não, Olhe, não. não tem como você ser regular da dependência emocional. Vocês, mulheres que estão me ouvindo, não tem como você se regular da dependência emocional se você não voltar para o passado. Você tem que procurar um terapeuta, certo? Eu sou muito fã da terapia comportamental. Então, procure um terapeuta. Fale sobre isso e volte para o seu passado. Como foi sua infância? Isso. Como foi esse relacionamento com o pai e mãe ou com o cuidador que exerceu o papel de pai e mãe? Como isso impactou você? Seu sentimento foi de não ser amada, Uhum. foi de não ser valorizada, foi de não ser amparada. Foram os três, algum desses é mais forte, porque é daí que vai vir a resposta. Quando você voltar para o seu passado, várias mulheres estão dizendo aqui algumas coisas que eu tô vendo, complexo de inferioridade e falta Serenidade. de identidade. Isso. Esse complexo de inferioridade, várias, eu já vi três aqui que falaram, volte, vá para sua terapeuta, Isso. mas vá de verdade. Não é só sentar e ficar Não, blá, blá, blá. vá querendo ir, sabe? Vá com amor para fuçar mesmo, para descobrir, porque o pessoal chega, muita gente Assim, ó. não vai. E muita gente não vai à terapia por causa disso, porque, eu vou não, ela vai procurar coisa lá do passado, mas é porque às vezes é necessário voltar lá, porque você já está com ele aqui, você está vivendo ele aqui. Então você tem que voltar lá para analisar tudo e deixar o que é de lá no passado. Isso. E trazer só o aprendizado para o presente. Mas as pessoas querem ficar agarradas ainda em situações gigantes que atrapalham o presente de uma forma terrível. Paralisa muito. Isso vai de geração em geração. Isso. É a sua mãe, aí você, seus filhos. Quebra essa maldição, quebre isso, quebre, acaba aqui, acaba em você, isso acaba em você. Você merece. Isso eu estou falando para toda mulher que está aqui ao vivo e toda mulher que entrar, e homem se entrar também. Você merece ser feliz.
o que aconteceu no passado com seus pais. Sejam eles pessoas boas ou ruins, porque tem dois tipos de pessoas, tá? Não é todo pai que é bom, não. Toda mãe é bom. Tem pai e mãe que não é bom. Isso. Mas, e às vezes tem pai e mãe bom, de coração bom, mas que errou. E errou, às vezes nem sabe que errou. Isso. Mas volta lá. Volta lá. Identifica. Onde eu vou fazer isso, Rei? Na terapia. É na terapia. Só você lá. vai na terapia, você vai sentar, você vai falar. Olha, você vai chorar. Você vai chorar. Começar a botar pra fora, você vai chorar. Vai doer. Mas eu digo assim, falar dói e cura. Essas duas coisas. É. Falar dói e cura. Vai doer. Às vezes a gente vai pra terapia, eu faço terapia até hoje, não vou deixar. Já disse a minha psicóloga, Samira Lima, que eu não deixo ela. Quando é alta, eu vou na casa dela. Não, e tem pacientes meus que também dizem a mesma coisa. Dizem, não, eu preciso... Tem terapia. Isso. Aí eu penso assim, Michele, meu Deus do céu, jura que eu vou ter que tocar nisso. Tô precisando falar disso. Eu preciso tocar nisso. Ai, como vai ser ruim. Vai. Mas depois vai ser bom. Justamente. É o que eu digo, fale, chore, não tem problema. Tem paciente que vem, chora uma sessão todinha. Aí na outra vem, já tá melhor, já começa a falar, ou eu falo e ele só chora, aí tá tudo bem. Mas depois a gente vai entendendo, vai descobrindo. Por quê? Porque você tá abrindo, tá tirando as vulnerabilidades, limpando as coisas. E isso é uma ferida. Uma ferida aqui no meu braço. E aí tá aberto, e aí tá infeccionado, e tem pus, e tem bichinho andando aqui. Não adianta eu cobrir, botar uma gaze e cobrir, ou fazer um ponto. Dar um ponto, chegar lá no médico, tá aberto, suture, suture, feche. Não, tem que limpar de dentro pra fora. Aí você bota a luzinha aqui, ó, o médico vem com soro, ó. Aí vai tirar os bichinhos, vai pegar uma pincinha aqui. Gente, vai doer, vai doer. Aí você vai gritar assim, de dor, ai meu Deus. Aí ele vai limpar, ele vai botar um remedinho, ele vai fechar. Isso, tirando o carrapicho. Aí depois disso vai melhorar. Mas se você só fechar, que é o que a gente faz com nossos sentimentos. Isso. Entendeu? A gente vem aqui, fecha, cobre e segue. Amanhã a gente faz o quê? Perde o braço. Perde. É isso. Só que aí o que eu falo, gente, eu vou defender a saúde mental, as doenças mentais, a terapia, até o último dia da minha vida. Porque dentro desse processo depressivo que eu desenvolvi, né, e hoje eu cuido para não ter uma crise, porque a depressão, como a minha mãe fala, ela fica batendo ali na porta. Isso. Ela bate na porta. Se você deixar ela entrar, ela vai, ela toma conta da sua casa. E rapidinho, você não consegue menos esperar, já era. Já acabou, você já está todo lado. Exatamente. Então, a gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre as nossas questões emocionais, sobre terapia. Aí eu sonho no dia que todo mundo vai falar assim, sentar numa mesa e falar assim, no jantar, vai ter terapeuta, e o teu? E o teu? Isso, todo mundo fazendo terapia. Vai ser Também. Naturalizar. A criança, a gente não manda a criança para o pediatra. Não é uma coisa assim, que se a mãe não levar para o pediatra, não é considerada uma mãe negligente. Eu sonho no dia que se a mãe não levar o filho no terapeuta, ela, como assim você não manda seu filho no terapeuta como no pediatra? Entende? Eu sonho com esse dia. Sonho com esse dia. Oh, meu Deus, vai chegar. Vai chegar. Porque é necessário, entendeu? Tá. Joelma, a minha Michele, parabéns. A gente tira os carrapichos, né, Joelma? Então, aí continue a sua trajetória, passa aí para essa questão você falou da dependência emocional, agora, como você disse que saiu, né, da situação, que você conseguiu sair da situação, você já tinha filhos, Renata? Já tinha filhos, e eu descubro a dependência emocional já na idade adulta, né, já com os 2 filhos, eu tenho menina de 7 anos a fazer 8, e o Cauã já tem 18 anos. Então, o meu filho mais velho diz pra mim hoje, mãe, você não sabe namorar. É triste isso. Mas hoje eu digo pra mim, ele diz assim, você tem dedo podre. Eu tô há 2 anos sozinha, e sozinha,
por escolha, eu vou chegar aí para falar. E hoje eu digo para ele, ele diz assim, você tem dedo podre? Aí eu digo a ele, hoje eu tenho prioridade, eu tenho posicionamento para falar. Não, meu amor, eu já tive. Todos os dedos eram podres. Mamãe sarou todos. Mamãe limpou todos, botou remedinho, tirou todos os negocinhos que tinha. Agora, todos os dedos de mamãe são sarados. Perfeito. E as coisas que aí ele brinca, ele ri, porque hoje ele fica tranquilo com isso. Aí, às vezes ele diz, vou arranjar um namorado, tô procurando um homem honrado, tô procurando um homem bom, eu não quero qualquer um. Isso, não. Não quero qualquer um, não vou perder tempo com qualquer um. Então hoje eu vejo mais tranquilidade nele, nisso, porque ele percebe que eu sou outra pessoa. Sim. Mas eu tive que me curar. Eu tive que passar pelo processo da cura da feridinha, né? Eu fui lá no passado, identifiquei na infância. Então, na minha infância, quando eu tinha 11 anos, aí eu quero entrar nisso para as mulheres que estão assistindo, elas entenderem como esse processo, que eu digo, vai na infância, vai na infância. Às vezes a pessoa acha que é só na primeira infância ali, 3, 4, 5 anos. Gente, os traumas, eles acontecem dentro da barriga da mãe. Você está dentro do útero da sua mãe, ali já começam os traumas. Que bom. E aí vai até o fim da sua infância. Isso. E aí vai depender da sua história de vida. Ela pode ter acontecido em algum... Pode não ter acontecido lá na gestação, não. Mas pode ter acontecido mais para perto. Mas também pode ter acontecido lá na gestação. Então, quando você estava sendo formado dentro de um contexto. Né? E eu coloquei a gestação porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho trauma não de infância, minha infância foi maravilhosa, meus pais maravilhosos. Aí às vezes acontece alguma coisa na gestação da mãe, a mãe se teve algum momento de medo, de depressão dela, de susto, de angústia, de dúvida, pergunta a ela. Às vezes está lá e a pessoa não lembra naquela primeira infância ali, 1 ano, por exemplo, a criança está mamando. Aí a mãe colocou ela no bercinho. E aí ela dormiu e depois ela chorou. Quando estava chorando, a mãe estava na cozinha. E ela não podia ir ali naquela hora. Ela disse, espera aí, eu tô indo. Demorou 2 minutos. Para aquela criança, demorou 2 horas. Ela se sentiu desamparada. E aí ficou um trauma. Então, só dá para identificar essas coisas na terapia. Não tem como. Não tem como ser fora da terapia. Eu vou fazer um teste. A gente tem uma noção de qual é a crença central, seu desamor, seu desamparo, seu desvalor, mas só dá para saber mesmo na terapia, tem que ir para terapia. E aí, voltando para minha história de vida, para vocês poderem entender, eu com 11 anos, o meu pai, que era assim, sabe aquele pai incrível, que as amigas tinham inveja do meu pai, era aquele pai. A família perfeita, né? Assim, perfeita, nenhuma família é, né? Mas assim, tudo ali parecendo funcionar. E aí ele sofre um acidente de moto, perde um braço, passa 30 dias no hospital, ninguém disse pra mim o que estava acontecendo, eu simplesmente vi meu pai sumir de casa. Ele voltou pra casa muito alterado, sem um braço, revoltado, muito violento. E com um relacionamento com a bebida pior do que era antes. Ele era um pai bom, mas ele tinha um relacionamento desfuncional com a bebida. Ali, nem meu pai nem minha mãe saíram de casa. Os dois estavam em casa. Quando volta, né? Aí olha o que acontece. Eu me senti desamparada. Naquela hora, eu lembro que eu pensei assim, eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte, porque meu pai vai precisar de mim. Sem um braço, a gente passava, as pessoas olhavam. Hoje, a questão da deficiência física, ela é mais aceita. Isso, é. Mas as pessoas olham com outros olhares, né? Isso. Agora, 30 anos atrás, as pessoas paravam, eu lembro que as pessoas faziam assim, se futucavam para mostrar o meu pai. E aí eu olhava assim, eu queria proteger aquele homem. Gente, eu era uma criança de 11 anos. Não tinha como eu fazer isso. Não tinha como. Não tinha como eu proteger aquele homem. E ali eu me senti desamparada. A minha mãe, no modo sobrevivência, tentando apagar o fogo que meu pai acendia, com as agressividades dele, assinando cheques e cheques e cheques. Minha mãe, no modo sobrevivência, para aquela casa não despencar, e eu cuidando do meu pai. E aí, isso
isso gerou uma dependência emocional severa. Como assim, Rê? Olha o meu processo. Esse foi o meu processo, não quer dizer que o seu vai ser assim. Ah, meu pai não presente. Então não é isso. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o cuidador, pode ser os dois. Algum evento vai trazer um trauma para você, que vai fazer você se sentir ou não amada, ou não protegida, ou sem valor. Algum desses três sentimentos pode gerar uma dependência emocional desfuncional. Porque lá no começo da live a gente falou que todo mundo tem dependência emocional, porque nós somos um bebezinho de colo que depende do cuidador, tá? Mas ele tem que ser funcional. Se você se sentir na sua infância que foi desamparado, desprotegido, não foi amado e não tinha valor, aquela pessoa, aquela menina que fala assim, esse menino sabe nada, esse menino faz nada que preste. Olha, cala a boca que tu não sabe nada que tu é criança. Amor, gente. Aquela velha frase do choro. Se entupa. E aí você vai se entupindo, se entupindo. O amor, tem gente que não teve amor, muitas pessoas. Eu tive muito amor do meu pai e da minha mãe, até nesse momento de loucura do meu pai. Eu tinha amor, eu tinha muito amor, mas eu não tinha proteção. Mas eu tenho várias pessoas que eu acompanho que não foram amadas. Ou que foram amadas de uma forma tão tóxica que não parecia amor. Então a pessoa não recebe aquilo como amor. Não. O pai e a mãe não davam carinho, não tinha toque físico, não tinha palavras de afirmação. Não tinha. Eu digo assim, que é menino criado que nem batata. Menino criado que nem batata, solto no chão. Só. Isso mesmo. Faz de tudo, só é repreendido quando faz alguma coisa errada, mas não tem aquela coisa do elogio, de caramba, você fez um desenho lindo, eita, como ficou bonito. Não tem, né? Tem muita gente que não tem, que tem uma situação assim. Ô, Renata, agora, dentro do contexto, né, que você falou, como você resgatou a sua autoestima e confiança, que foi um ponto que eu, né, para focar nessa situação, porque a live pode acabar, e se a gente acabar, a gente vai voltar para concluir. Eu estava no relacionamento abusivo, que eu no fundo, não me sentia uma pessoa de valor, né? Desde a infância ali. Eu fiquei tanto tempo naquele relacionamento abusivo. Dentro da terapia, ainda no relacionamento, eu percebi que esse negócio não é culpa minha. Não foi o problema. Isso daqui é abusivo, isso daqui é tóxico, isso aqui não é legal. Aí eu comecei a planejar uma separação. Mas a pessoa não queria, tá? A pessoa não queria o rompimento do relacionamento. E eu resolvi me separar mesmo assim, né? Mesmo que que a pessoa concretizasse as ameaças de morte, né? E aí o que acontece? Quando eu saí daquele relacionamento, eu saí colapsada. Eu estava pesando 115 quilos. 115 quilos. Eu não pintava o cabelo mais. Eu não fazia uma unha. Eu só tinha uma roupinha que era uma calça preta, uma sapatilha preta e umas 3 blusinhas só. E foi na terapia. Aí eu digo assim, que são 3 coisas que salvam a sua vida quando você está nesse processo, que é a espiritualidade, você tem que se conectar com o espiritual. Não vou colocar religião. A espiritualidade, aí você vai encontrar seu caminho. A terapia, tem que fazer terapia. E o auto, é o olhar para si, é o para si, faz esse movimento. Nesse auto vai vir o autoconhecimento, que você também consegue dar terapia, você começar a se avaliar. Peraí, eu cheguei até aqui, porque eu cheguei até aqui, onde eu posso melhorar. Autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Quem sou eu? A Renata gosta de rock, a Renata gosta de samba. O que a Renata gosta? Auto. E o autocuidado. Gente, hoje eu estava falando com uma pessoa que estava falando, eu tenho uma criança pequena e eu me sinto culpada quando eu vou no salão. E pior, quando eu vou, as pessoas dizem que não é para eu ir. Por quê? Porque eu tenho que cuidar da minha recém-nascida. Aí eu disse, você tem que ir. Isso é autocuidado. Então, qual é o 3? Qual é o tripé? É Deus, tá? E sua espiritualidade,
a terapia, que foi assim que eu saí. Isso. E o autoconhecimento e autocuidado. Gente, se a máscara cair no avião e tiver você e seu filhinho, Isso aí. eu e meus filhos, eu tenho que primeiro botar em mim para depois botar neles. Porque se eu desmaiar e se eu morrer, quem cuida da criança? Quem cuida? Morre todo mundo. Principalmente com criança um bebê, né? Uma criança muito pequena. A mãe sair de casa e se cuidar, isso é necessário para ela voltar nova. Ser renovo, precisa. Por mais que tenha uma rede maravilhosa, mas precisa. Isso é bom para os filhos. Então, se tem alguém dizendo para vocês, mulheres, que não vá não, que tem a casa, que tem um menino para cuidar, ó, entra aqui e saque. Ou então vai, nem diga para ninguém para onde você vai. Pera que eu vou resolver um negócio do trabalho, eu vou resolver um negócio urgente. Invente. A gente não está falando de sair de manhã e só voltar à noite, não. A gente está falando sobre sair e ao banheiro, se cuidar e voltar. Porque você sabe que aquela criança depende de mamar, um exemplo, depende que você faça o seu jeitinho de alimentação, mas ela também vai comer com outras pessoas. Então, ela também está socializando, e conhecendo outro mundo, sem a mãe por perto. Porque se ainda não vai para a escola, ela vai para a escola, então ela vai aprender a se defender. Até depende da criança, de não ficar só em você, só em você, só em você também, né? Justamente. Também. Aí, Vitória fica lá naquele mundo pequenininho. Não, vamos ampliar isso aí. Exato. Então, é o que eu digo assim, se cuide, porque se você adoecer, ou se você morrer, eu sou radical, sabe, Michelle? Eu tô logo assim. Pá. Como assim, vou morrer? Vem cá, você pode entrar no processo depressivo severo e não sair mais de um quarto, como eu, que passei 10 dias. Você pode ter problemas cardíacos, pressão alta, começa a desenvolver pressão por conta da questão emocional, ter um ataque cardíaco, ter enfim, mil coisas, pode ter um AVC, Deus o livre. Então, se você morrer, e aí? Não vai ser pior para o seu filho ficar sem mãe, para sua filha ficar sem mãe? E aí? Tem que se cuidar. Porque o seu filho, gente, uma coisa que eu aprendi no meu processo depressivo eu preciso cuidar de mim para tornar meus filhos felizes. Porque uma mãe feliz, bem cuidada, ela projeta isso nos filhos. Gente, se você está doente, os seus filhos vão adoecer junto. Se você está bem emocionalmente e fisicamente também, os seus filhos ficarão também. Então, quando você se sente culpada, você está cuidando, pensa assim, eu também estou cuidando dos meus filhos, porque eu vi lá naquela live que a menina disse que se eu cuidar de mim, eu estou cuidando do meu filho, que se eu for feliz, meu filho é feliz. Aí a menina está falando aqui sobre, hoje em dia eu cuido da minha mãe, que é acamada, e sei bem o que é esse negócio de as pessoas acharem que você não pode sair para nada. Mas o motivo para saia. você sair é para você melhorar a mente, respirar novos ares, entender, conversar com alguém, ou até mesmo limpar o cabelo, se cuidar ou pintar uma unha, porque você vai ficar bem. Aí, 2 acamadas dentro de casa. E aí, o que é que vai rolar? Quem vai cuidar de quem? E vamos lembrar do que a gente falou no começo da live, Michele. A validação do outro não pode ser um impeditivo para a sua felicidade. A validação do outro não pode ser um destruidor do seu dia. Falaram de mim porque eu deixei minha mãe. Deixa eu falar. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A pessoa que está reclamando, está ficando com tua mãe? Não está. Não tá, não. Deveria vir assim, fulana, você está muito tempo dentro de casa, né? Deveria vir assim, fulana, você está muito tempo dentro de casa, deixa eu fico com ela hoje, e você sai um pouquinho, vá se divertir, vá ao cinema, e não se preocupe que quando chegar, tá tudo certo aqui, só me diga como é e tudo certo. Cadê? Eu ligo para você, vá tranquila. Né? Para acusar pena, para ajudar, não. Que é o que eu digo também das pessoas que têm assim, eu tenho uma amiga que teve recém-nascido, vou visitar, eu digo, não vá com um mês. Ela tá no caos. Agora, se você for, é só para dizer assim, eu vim para ficar com o bebê e você dormir 1 hora, para tomar um banho de 1 hora, 2, eu tô com o bebê. Se for para isso, vá, se não, não vá. Mesma coisa, a gente tá acamada, doente. Você vai para ajudar no cuidado com o doente, se for, vá, se não, fique quieta. Não vai. É mais uma perreira para quem tá ali
no cuidado. O cuidado, ele demanda muito da gente. Então, voltando para a questão da dependência emocional, dentro, eu me separo e aí eu começo terapia, intimidade com Deus e autocuidado, autoconhecimento. Autocuidado, autoconhecimento. Gente, eu vou falar uma dica para vocês que eu li num livro, e chamado O Milagre da Manhã, que eu e a Camila, tá até aqui, Psicologia Lazuli, tá aqui. Camila Reis, Camila Lazuli, tá? E a gente trabalhou o livro Milagre da Manhã com algumas mulheres da comunidade Mulher Águia, que é a comunidade que a gente coordena, e tem uma parte que ele fala assim, que é a carta mais difícil da sua vida, e eu fiz essa carta. E eu aconselho que vocês façam também. Você faz uma carta e você diz assim, manda para as pessoas da sua vida, tá? As pessoas que você ama, que fazem parte da sua história. E aí você vai e diz assim, eu quero que você me diga tudo que você acha de legal em mim, tudo que você acha que eu tenho que melhorar. Aí você pede a pessoa para ela dizer, eu não sei, o que tem que melhorar. Gente, é muito difícil mandar isso para as pessoas. Um WhatsApp ou um e-mail. Porque você vai esperar o quê? A crítica. E não é fácil receber crítica. Não. Mas é o alto que eu falo. A autoavaliação, o autoconhecimento. No momento que eu sei que eu, Renata, sou, por exemplo, eu tenho uma postura que, por conta da infância que eu me senti abandonada, eu assumi uma postura de ser forte. Lembra que eu falei que eu tinha que ser forte, cuidar do meu pai? Aí eu era forte, a guerreira. As pessoas falavam assim, não, a Renata dá conta. Não, ela dá um jeito. Ela dá conta, ela dá conta, ela dá conta. Entende? Então, assim, eu era um trator para poder dar conta. Para poder dar conta, eu tinha que ser muito forte. Eu tinha que ser objetiva. Eu não pude mimimi. É muito mimimi, muita frescura. É muito isso. Gente, eu deixei de ser uma mulher delicada, uma mulher doce, uma mulher romântica, meiga. Não sabíamos o que era isso. Porque eu tinha que ser. Você teve que ser forte. E para ser forte não precisava tirar tudo isso, mas foi o rótulo que colocaram. Foi o rótulo que colocaram. Você só sabia fazer assim. Eu preciso ser forte, forte. Aguentar todo mundo forte. Mas não aguentar tudo. E uma coisa que eu digo assim, eu matei a guerreira hoje. Foi hoje. Eu matei a guerreira, Michele. Matei a guerreira. Matei a guerreira. Eu não dou conta de tudo, eu peço ajuda e tudo bem. E ai, como é libertador. Digo assim, hoje eu descanso no meu feminino. Eu descanso no meu feminino, é maravilhoso. Isso foi muito importante para mim. É para você ver como a gente tem que fazer terapia. Porque, olha, mesmo dependente emocional, eu era a fortaleza, né? Olha como é contraditório. Totalmente contraditório. Vixe, meu pai, é lindo isso aí. Não entende, cada um tem um processo. Não vai entender. Não vai. Foi na terapia que eu digo, da terapia salva vidas, e salvou a minha. Então, a minha conexão com o espiritual, o meu autoconhecimento, o meu autocuidado, né? Hoje eu cuido de mim, hoje eu me priorizo. E a terapia. Eu lembro uma vez a terapeuta falou bem assim, Michele. Você hoje vai sair sozinha. Aí eu, como assim? Várias mulheres aqui, dependentes emocionais, vão dizer, como assim sair sozinha? Não pode, não dá. Aí eu fui no Outback. Menina, eu fui pedir uma comida. Parecia que eu tava comendo areia. Por quê? Eu nunca vou esquecer daquele dia. Porque a culpa. Não, mas aí minha mãe, minha filha, meu filho, e eu aqui, usufruindo disso daqui, e eu não conseguia relaxar. Dentro da terapia foi que eu comecei. Não, eu preciso fazer as coisas sozinha. E aí vem outro ponto, por que eu tô tocando nisso? Nós, mulheres, dependentes emocionais desfuncionais, precisamos aprender a estar com a gente. A estar comigo. Eu preciso. Eu passei por esse processo. Foi muito doloroso. Gente, eu ia pro cinema sozinha. Aí eu ia pro restaurante sozinha. Aí eu ia pra praia sozinha. Aí eu ia ler um livro. Isso é um gostoso pra você. Autoconhecimento, isso aí. Foi difícil demais. Por quê? Porque eu precisava sempre do outro. Eu não conseguia ficar sozinha comigo. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Hoje eu consigo. Então eu digo a vocês, saia sozinha. É preciso sim
ter um grupo de mulheres, eu sempre digo, temos que ter uma comunidade de mulheres, a casa das mulheres. Tenha as suas amigas, várias amigas, para você poder dizer, hoje eu vou sair com mulheres, para não ter essa dependência do masculino. Isso. Tá? Mas, perfeito. Ai, como é o nome da tua psicóloga? Eu já ia chamar de Lazuli, mas tudo bem. E a Camila Lazuli. Isso, a Camila. É diferenciar solidão de solitude. Isso. Solidão dói. Solitude, não. Você amar-se, gostar desse momento de se apreciar, sabe? De tomar um cafezinho, de chegar, de se organizar, de entender sua agenda. Não preciso fazer isso, porque dessa forma eu consigo organizar melhor. Se conhecer. Tudo isso, se conhecer. Termina no autoconhecimento. Eu vou fazer um desafio aqui para as mulheres que estão aqui, depois mandem um direct para mim ou para a Michelle, e as mulheres que estão assistindo, mandem para a gente. Já saiu sozinha e como foi? Sim. Como foi? Agora, olha só, ficar sozinha não vale ficar no celular, tá? Isso. Porque aí você não está sozinho, você está com aquele mundo todo da internet ali com você. É sozinho. Já saiu. Não saí, eu saí, foi muito desconfortável. Tope o desafio de sair sozinha e mande mensagem para mim e para a Michelle falando: saí, foi terrível, saí, foi um caos, saí no meio da sessão do cinema. Algumas mulheres dizem para mim assim: parece que tá olhando para mim quando eu saio sozinha. Isso. Tá não, mulher, ninguém tá nem aí não pra tu, nem pra mim, nem pra ninguém não, todo mundo na correria. Olha, ela está linda, então tudo certo, deixa os olhares virem. Aí eu no restaurante, quando eu tava sozinha, eu pensava assim, isso lá atrás, né? Aí eu pensava assim, menina, estão achando certeza que eu levei um bolo de um paquera meu, que eu tô aqui sozinha, que eu tô esperando com cara de beijo. Olha o pensamento. Eu pensava. E a outra a culpa, né? Eu pensava essas duas coisas. E a outra uma eu já ouvi bem assim, Renata? Uma eu ouvi uma pessoa dizer assim, que caramba, eu achei tão lindo, uma amiga minha que encontrou e tal, e disse assim, caramba, achei tão lindo que tu tava sozinha tomando café, e na maior lendo um livro, parece que eu tava lendo um livro, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo. E, sabe, aí a gente pensa o quê? O que é que o povo tá pensando de mim? Não, ela achou lindo porque eu tava ali, coisa que ela não conseguia. Lindo. É libertador. Várias mulheres falando, nunca me vi, pensei em sair sozinha. Outras falando, eu vou sair sozinha, lancei o desafio, viu? Isso. Eu quero receber direct falando. Vou cobrar, nem se preocupe. Sair sozinha. E outra coisa, as mulheres que estão aqui participando, que estão assistindo, ou que vão assistir, muitas são da comunidade Mulher Águia, assistida por mim, pela Camila, mas quem não é, pode entrar, porque é um lugar que você pode encontrar outras mulheres para ser parceira, para ser parceria. Porque, olha só, às vezes, no processo de dependência emocional, você está numa sexta-noite em casa. Aí você pensa assim, queria sair. Ai, queria sair. Aí você pensa logo em quê? No paquera. E por que você não pensou numa amiga? Entendeu? Sair pra... Por quê? Cadê a amiga? Pra se divertir. Só pra curtir, vocês só ligam um exemplo. Mas não, tem que sair pra encontrar alguém. Não, sai sozinha. Não, e é libertador. Gente, vai fazer 2 anos sozinha. E sozinha é sozinha, tá? Em todos os sentidos. E, gente, é a segunda vez que eu faço isso. Pós-descoberta de dependência emocional disfuncional. Na primeira vez que eu fiz isso, há uns anos atrás, a minha mãe, depois que eu terminei aquele relacionamento, o pior de todos, mais disfuncional, agressivo, abusivo, a minha mãe olhou pra mim e falou assim, agora você vai ficar sozinha, né? Aí eu, sim, lógico, eu tô sozinha, tô solteira. Aí ela, não, sozinha mesmo. Aí eu, sim, mas eu já fiquei sozinha outras vezes. Ela disse, não, nunca. Você estava solteira, mas sempre procurando alguém para namorar, achando que o príncipe ia chegar. E você nunca estava assim, sozinha e plena, equilibrada. Sabe assim, eu estou vivendo a minha vida e tá maravilhoso. E mesmo sem beijar na boca, mesmo você tá com um parceiro romântico, ai, como tá maravilhoso isso. Aí eu parei e falei, rapaz, é mesmo. Eu preciso. Aí eu determinei que eu ia passar 1 ano sozinha. Eu passei 1 ano e meio sozinha nessa primeira etapa. Foi maravilhoso. Sabe por quê? Que eu digo às mulheres me ouçam.
Me ouçam. Olha, pela primeira vez na vida, eu tinha o poder nas mãos. Eu conseguia controlar a situação do relacionamento. Como assim, Rê? Quando chegava um paquerinha, como eu tinha aprendido a estar feliz sozinha, aí, nesse período inclui sair sozinha, procurar amigas para sair com amigas, sair e saber, eu vou sair, eu não vou ficar com ninguém, porque não é meu objetivo. Eu quero sair. É libertador, porque você não tá nem aí se tem alguém, e ó, anda achando bonita, achando feia, você, ó, tá nem aí, você só quer viver ali aquele momento com as pessoas que você gosta. Gente, quando eu consegui esse controle, esse poder, é um poder. Isso aqui é grandioso. Eu digo que isso daqui é divino. É Deus que te deu. E eu senti assim que eu era amada por Deus. Amada pelas pessoas que estavam ao meu redor e que a gente tinha uma troca maravilhosa. Não era romântica. Não era uma troca romântica. Quando chegava um paquerinha, Michele, ai, gente, é uma frieza que dá na gente, que é poderosa, é diva. E aí eu olhava assim pro cara e eu olhava assim, gostei não. Pensando, gostei não. Por quê? Porque não. A primeira coisa, a religião não bateu. Ele tem uma, eu tenho outra, não vai. Não gostei. Ou então, ele bebe demais. Não. Isso eu aqui comigo. Não conseguia fazer isso antes. Ele bebe demais. Não, ele bebe todo sexta, sábado e domingo. Eu não vou sair com ele pra farra, então não adianta. Ele é bonitinho, teve química, tudo, um beijo aqui, o papo é legal. Mas não vai adiantar, eu não sou terapeuta dele para poder... Eu não sou a AA para tirar ele do Alcoólatras Anônimos. Aí o cara tinha umas piadas, sabe assim, chata, que eu não gostava. Ou seja, não tinha nada a ver comigo. Mas ele tinha muito legais. Mas não tinha outro. Aí eu conseguia dizer não para aquele cara. E isso é um salvador da sua sanidade mental, porque lá na frente você evitou um relacionamento que não ia dar certo. Mas eu só consegui fazer isso porque eu me predispus a ficar sozinha por pelo menos um ano, que eu digo isso, sou bem radical. Eu digo, você é dependente emocional, que precisa desse outro a todo custo, a sua tábua de salvação. Você precisa passar um ano só. É muito tempo, é o tempo necessário. Você vai ser tão gostoso o processo. No início vai doer, mas vai sentir tão gostoso o processo. Vai dizer, caramba, como você ficou um mês, 1 ano e meio. Então, assim, e o que a Renata está trazendo, ela está trazendo essa questão assim, não é sobre escolher demais, não, ela não está falando sobre isso. Ela está dizendo assim, eu encontrei naquelas pessoas, aquilo ali não dá para mim. Eu não me conecto com aquele ali. E porque ela também não queria naquele momento. Mas se surgisse uma pessoa, ela estava aberta para isso. Mas dentro do contexto ao qual ela queria. Não é escolha demais também, assim, não vai chegar a lugar algum. Mas, assim, é sobre saber, entender e já estar compreendido isso na cabeça dela, dentro do contexto dela, de que não, eu mereço muito mais. Eu sei que as pessoas têm defeitos e têm qualidades, mas o que vai entrelaçar comigo, né? Como você disse, o que vai, sabe? Aquele defeito ali que vai misturar com a minha qualidade e vai dar um boom, sabe? Não aquela coisa que vai pesar no relacionamento. Não é sobre peso, é sobre adequações, é sobre você e sem se destruir. Se adequar a ambos sem se destruir. Porque não é sobre... A gente tem que entender, isso que você falou, eu achei fantástico, você tocar nesse ponto, que fala assim, todo mundo tem defeito e algumas coisas vão se adequar. Isso é maturidade. É a gente olhar, porque algumas pessoas também ficam procurando assim, vai vir alguém, aí volta pro Príncipe Encantado. Olha como volta. Porque vai vir um homem maravilhoso, perfeito. E assim, ele não tem defeitos. Porque Deus vai mandar alguém assim especial. Gente, a pessoa especial é o relacionamento que vai construir. Vai vir alguém humano com defeitos. Só que você tem que estabelecer o seguinte. Isso aqui eu aprendi com a Camila, tá? Lazuli. Você tem que estabelecer o que é negociável. Você tem que fazer e botar assim, escreva. Pegue um caderninho e escreva. Isso é negociável. Isso é inegociável. Tá? Perfeito. Negociável. Como assim, Rê? Bora lá. Eu
Eu acho Gosto de mudar que a meu live cabelo. vai acabar, viu? Eu gosto de mudar meu cabelo. Uhum. Se alguém falar assim, corta o cabelo, eu vou achar massa, eu vou cortar. É negociável. Mas Isso. se eu só gosto de cabelo grande, de jeito nenhum eu gosto de cabelo curto. Na hora que alguém falar assim, um parceiro fala assim, corta o cabelo agora. Isso tem que ser negociável. Porque para mim não funciona. Então você tem que estabelecer o que é negociável e o que é inegociável para você. Isso. Então, e outra coisa, para de querer ser a salvadora dos homens, tá? Ah, porque ele tem um problema de infância, não foi amado, é por isso que ele é agressivo, que ele é grosso, que ele me trai. Não, isso não é negociável. Ele tem um problema e não é você que vai resolver, tá? Um problema de caráter, um problema aí, ele precisa fazer uma terapia pesada e não é você que vai resolver, você não é a terapeuta dele. Agora, problemas pequenos, por exemplo, ele ronca, ele às vezes ele come de boca aberta, sabe, coisas negociáveis, coisas negociáveis. Isso. São coisas que, né? Infelizmente acontece. Infelizmente, com o tratamento médico a gente resolve, né? A questão do ronco, a questão... Mas são coisas do dia a dia que você também faz. E que o outro também pode não gostar. E aí? Aí as Isso. pessoas vivem tão bitoladas, como você disse, no príncipe encantado, na mulher. Ah, maravilhosa. Aí eu costumo sempre dizer sobre o filme da Mulher Maravilha, no último filme da Mulher Maravilha. E é espetacular, porque assim, eu olhei com meus olhos, né? Eu enxerguei as coisas que estavam acontecendo ali, que ela não é a Mulher Maravilha, que todo mundo pensa que ela só salva, mas ela não conseguiu salvar o amor dela, e ela sabe que não ia conseguir, porque não faz parte dela salvar. Ajudar é uma coisa, salvar, não. Então, assim, a pessoa não é maravilhosa, beleza, mas Mulher Maravilha, não. Oi? Matem suas guerreiras. Matem suas guerreiras. Não queiram ser salvadoras de homem nenhum. Pelo amor de Deus. Não dá. Você vai ver, ele tá querendo ajuda, ele tá querendo melhorar, vale a pena. Agora, um cara que não tá nem aí, você vai se acabar tentando ajudar aquele homem e não vai conseguir. Não então, já que vai acabar a live, eu só queria dar um resuminho aqui da dependência emocional, que é espiritualidade, procura a sua espiritualidade, terapia, vá na terapia. Se for comportamental, fala sobre as crenças centrais de desamparo, desamor e desvalor, lá da infância vai ter, tá? Fale na terapia que você é dependente emocional, que você não consegue falar não, que você não consegue sair sozinha, que você ou você tá com um parceiro romântico ou o mundo acabou, que fale, bote para fora, bote para fora. É o seu momento, eu costumo dizer, a sua sessão, é o seu momento. Isso. E eu, Renata, vou falar a minha experiência. Fique pelo menos um ano sozinha. Vou repetir. Fique pelo menos um ano sozinha. Gente, eu tô falando sozinha. Eu vou ficar. Eu só não vou pra cama, mas eu vou beijar na boca. Não, é nada. É nada. Porque a gente não consegue, quando a gente tá no processo, você fica aqui, manda uma mensagem, oi. Aí você fica, eita, não respondeu. Não respondeu por quê? Não visualizou. Zero paquera. Você vai ficar sexuada. Cadê o tratamento? É um tratamento. Como se você estivesse lá, isolada, lá no cantinho. Não é que você vai se isolar das pessoas. Quando eu falo isolada, é aquela coisa de você, não, eu preciso me curar. Isso. Isso é bom demais. Quando você retomar acabou o tratamento de um ano com terapia, tá? Terapia, com autocuidado, autoconhecimento, espiritualidade, um ano sozinha, aí você vai. Tem algumas pessoas falando assim, estou há 6 anos sozinha, estou há tantos anos sozinha. Cuidado também com isso. Uma forma de 2 anos, 3 anos, 6 anos. Não é bom também tanto tempo sozinha, porque, olha, nem o 8, nem o 80. Porque quando a gente chega aqui e diz assim, eu nunca consigo ficar só, né? É ruim. Mas também, eu só fico só, também é ruim. Principalmente se aí tiver assim, homem nenhum presta.
Ah, não, são todos horríveis. Isso. Ah, são Aquela coisa que eu falei, né? O que eu falei. Não, não dá certo não, porque aquele defeito ali, já vi. Não, porque escolhendo demais. Não é sobre isso, minha gente, calma. E como ela falou, procura terapia, vai um psicólogo, procura tratar, cuidar disso aí. Por quê? Porque tem raízes que estão muito inflamadas, sabe? De inflamação, raízes de inflamação, que precisa olhar para si, para poder seguir um outro caminho, uma outra visão. E principalmente, como você está falando, que o homem não presta. Não é sobre isso. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre relacionamentos curados, sabe? Pessoas curadas para curar, para viver bem no mundo, né? Para levar a cura para o mundo. Olha, como você é, você está bem consigo mesmo, você contagia o ambiente. isso. Eu queria Então, falar também uma coisa que eu anotei aqui também que é importante, que algumas mulheres falaram, que é o complexo de inferioridade. E aí eu vou falar diretamente para você, tá? Diretamente para você que falou agora, ou diretamente para você que vai assistir depois. Você que se acha pouco, que se acha pequena, que se acha inferior. Você não é. Sabe por quê? Porque quem te fez foi Deus. E Deus só faz as coisas perfeitas. Se Deus te fez perfeita. Volte para o seu passado. Tente entender onde foi que plantaram isso em você, esse sentimento de que você é inferior. Para curar essa ferida. Tá? Para tratar essa feridinha que está aí dentro do seu coração. Vamos regular isso. Você é maravilhoso. O plano de Deus na tua vida é tremendo. Você é incrível. Você é bonita. Você é inteligente, você é capaz, você é importante, você é especial. Mas você precisa procurar a sua ajuda. Você, a decisão ela é sua. Procure uma terapeuta amanhã. Não tem um plano, vai no postinho. No postinho tem terapeutas incríveis. Vai na UFAL, lá tem terapia de graça. Procure ajuda na Universidade Federal, próxima de você. Procure ajuda. Procure a sua espiritualidade. Tente olhar para você. O que eu posso melhorar como pessoa? Você vai conseguir, porque Deus te fez perfeita. Perfeita. É isso. Muito bem. Muito bem. Amei. Então, aqui tem, né? Tem pacientes meus, tem pessoas que já conversam comigo, que já conversa bastante. A Rô, né? A Rosane acabou de sair, ela disse que não ia conseguir ficar até o fim. É uma pessoa maravilhosa. Foi ela que, não, eu tenho uma pessoa que é show, maravilhosa e tal. Eu digo, beleza, vamos lá, vou conversar com ela. Então, eu já sabia que ia ser uma pessoa que identifica, porque ela só me coloca pessoas no caminho que se identifica comigo. É maravilhosa. Ela sabe, né? Rosane, ela olha assim você e já identifica quem é você e com quem você vai se associar. Ela é maravilhosa, tem uma visão muito boa. Então, assim, essa live foi maravilhosa. Teremos, sim, ainda continuação de outras situações dentro desse contexto. O Laço que Aprendeu não vai continuar, porque tem muita coisa para ser dito, sabe? Para as pessoas ouvirem, e elas precisam, não estão sozinhas, tá? Isso é muito importante, não estamos sozinhas. A gente precisa, não é só você que passa determinada coisa, outra pessoa também está passando nessa hora, porque a gente precisa dar as mãos para isso tudo, né? Para entender. Então, como a Renata falou, eu sou psicóloga, então estou à disposição, senta, conversa comigo, ela também está, a psicóloga dela também está, então estamos todas aqui ajudando. A comunidade Ferragem também, coloquei aqui o @comunidade, Mulheres Comunidade, entrem lá, a coordenadora também é psicóloga Camila Lazuli, e a gente está à disposição de vocês para ajudar em todo esse processo desse despertar feminino, desse autoconhecimento. Foi maravilhoso, porque eu sei que hoje você... Coisa que teve uma pessoa, e eu queria falar com é totalmente diferente do tema, mas eu acho que é importante falar. A pessoa falou assim, meu filho é viciado em jogos online, o que faz? Primeiro, cuidar. Você tem que se cuidar, fazer a sua terapia, porque lidar com alguém que tem um vício, se você não se cuidar, você vai adoecer.
primeiro se cuide, procure terapia para você. Depois, estabeleça os limites. Eu não sei que idade ele tem. Ele mora na sua casa, mesmo que ele seja de maior, mas provavelmente deve ser de menor, estabeleça os limites. Nessa hora você tem que ser firme. Estabeleça os limites. A casa é sua, a regra é sua. E se for necessário, procure ajuda profissional para ele, porque os jogos online, eles causam dependência como uma droga. Como uma droga. Tem clínicas de tratamento de internação para isso. Então, você vai ter que sentar com seu filho, ter uma conversa séria com ele, falar sobre isso, falar que não vai deixar chegar nesse ponto, estabelecer os limites da sua casa e fazer sua terapia. É isso. Mas eu achei importante. Isso, ótimo. Não, eu já tinha visto também, já ia conversar com ela depois. Mas é sobre isso. Então, assim, gente, a gente não tá só. Eu sei que é difícil que for, mas vá, dê o primeiro passo. Depois que está na terapia, tá nas ajudas, né? As ajudas que precisam. E outra coisa, eu tenho medo de psiquiatra. Não tenha, não. Vá, sim, porque às vezes é necessário para estabilizar. Gente, eu tô uma situação. de psiquiatra, tá? Oi? Até hoje eu tenho. A minha psiquiatra é a Maria Bethânia. E eu tomo lítio, por exemplo, que é um regulador de humor. Você vai falar que você toma remédio controlado? Falo, porque nós temos que quebrar os tabus. O lítio, ele me ajuda a ser consciente. O lítio, ele me ajuda a ser menos aquele pavio curto. Ele pra mim, só compra com receita. Então não vão comprar, não adianta, não vão conseguir. Por que eu tô falando que eu tomo remédio controlado? Porque a gente tem que quebrar o tabu da psiquiatria e da psicologia. Você tem que procurar ajuda no psicólogo. É importante que ele vai falar. Vá no psiquiatra. Você precisa entrar com a medicação, às vezes um ansiolítico, a pessoa precisa. Às vezes não precisa de nada. Entende? Assim, conversa com o seu médico, esse remédio, ele causa dependência, não causa. Os tarjas pretas é que são os medicados. Mas, enfim, abra uma mente para ir para o psicólogo, terapeuta. Tem muita coisa que as pessoas precisam abrir a mente para isso, porque às vezes, sim, resolve você suplementando e tudo certo, mas às vezes não, às vezes vai precisar realmente de uma medicação controlada e tá tudo certo. E depois você desmama e tá tudo bem, e a gente vai organizando a vida. Mas o que não dá é você ficar paralisado por dores. Isso. E eu tô falando de pessoas que acompanha, que a gente diz, você tem que, a psicóloga falou, a psicóloga que faz o acompanhamento, né? Diz, ansiolítico, por exemplo, tá com crise de ansiedade, nervoso, e a pessoa diz, não vou tomar, porque aí é o fim, aí eu vou me viciar, e aí vem um tabu, e acabou o tratamento. Gente, se o psicólogo orientou ir no psiquiatra, e o psiquiatra, ele orientou a entrar na medicação, converse sobre o assunto, fale abertamente com o seu psiquiatra, mas siga a orientação. É importante em alguns casos, mas sempre prescrito pelo médico. Sempre. Não se automedique, pelo amor de Deus. Tem que estar com médico. Viu, Renata? Muitíssimo obrigada, amei. Eu sei que a live está rolando aí daqui não sei quanto tempo, mas eu sei que ela está indo. Então, assim, muitíssimo obrigada pela sua presença. É uma honra ter você aqui. Tá bom? E que a gente possa fazer vários aí negócios juntos, outras situações, live, conversar. Eu estou por aqui. Um cheiro no coração de cada um de vocês que estiveram aqui. Eu vou cobrar. De que eu conheço aqui, eu vou cobrar. Vou até botar nos stories. Depois, a questão do desafio. Porque... Será que eu vou conseguir? Oi? Tem umas que já passam 6 anos sozinhas, né? Mas quem ainda não conseguiu, será que vai conseguir também? Quem conseguir passar um ano sozinha, depois de um ano, vem até mim, a Michelle, e diga, olha, depois daquela live eu pensei, eu consegui passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Fala, de vocês. Estamos juntas. Vamos ter uma vida leve. Se eu sair daquele lugar, daquele buraco emocional que eu estava, você também consegue. Se eu tô aqui sozinha, feliz da vida, adiante, nunca feliz, nunca tão completa, você também consegue.
Vamos fazer a vida leve. O cheiro bem grande, viu? E vamos embora. Qualquer coisa a gente tá por aqui, viu, gente? Pode conversar com a gente, falar no privado e tal. Beijo! Tchau! Situação. Tchau.